Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Hoje é dia 18 de janeiro de 2023, quarta-feira. Hoje de manhã não fez tanto frio como ontem. A mínima de hoje foi de 3 graus, e a máxima foi de 12 graus. A temperatura agora está com 10 graus, agora são 16 horas e 38 minutos. A alvorada de hoje foi às 6 horas e 49 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 52 minutos. O dia durará 10 horas e 3 minutos. Sejam bem-vindos na rotina 372. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Japinha. Um japonês nascido no Japão, e crescido no Brasil. E acabei retornando ao Japão, trabalho como funcionário efetivo numa fábrica de tratores situado na província de Ibaraki. Moro a 15 minutos de carro até a fábrica, com a minha esposa e 2 filhos, e mostro um pouco sobre o Japão para vocês. Este canal foi criado em maio de 2021, no início era vídeo sem narração, apenas com legendas, mostrava vídeos de turismo da região. Mas a pandemia começou a dificultar a nossa locomoção, e resolvi mostrar a minha rotina diária. Assista o vídeo, e se você gostar, se inscreva, ou pelo menos me dá um like. Estava correndo numa via expressa, em velocidade máxima permitida, e fui ultrapassado por uma viatura da polícia. E surgiu uma dúvida: qual a velocidade máxima que uma viatura policial, ou ambulância pode correr? Resolvi dar uma pesquisada. E acabei descobrindo que tem lei que regulamenta a velocidade máxima para viaturas de emergência. Os limites legais de velocidade também são definidos para ambulância e bombeiros. A polícia da província de Tochigi, por exemplo, possui na sua frota um Nissan R35 GT-R e um Lexus LC 500 de 477 cavalos de potência. São 2 monstros que está pronta para correr em circuitos de corrida, e a polícia metropolitana de Tóquio tem um Z34 Nissan Fairlady Z, e a polícia da província de Saitama tem um Skyline GT-R R34. Enfim, todo o distrito policial das províncias japonesas possuem estes veículos pronto para correr. Estas viaturas têm muita resistência ao vento por causa do giroflex, atrapalhando a aerodinâmica, mas eles atingem facilmente a velocidade de 200 km por hora. Mas é permitido circular em vias públicas nessa velocidade? O limite de velocidade é estipulado por lei, não apenas para esses carros de polícia excepcionais, mas também para os chamados veículos de emergência, como carros de polícia em geral, caminhões de bombeiros e ambulâncias. Os veículos de emergência são limitados a carros que foram designados ou notificados pela Comissão de Segurança Pública e são conduzidos com giroflex e sirenes com a finalidade de realizar operações de emergência, mas que atendem a esses requisitos. Nesse caso, a velocidade máxima limite será aumentado. E de quanto é essa velocidade autorizada? Em estradas e avenidas normais é de 80 km por hora. E em rodovia federal a máxima permitida é de 100 km por hora. Igualmente em rodovia expressa a máxima permitida é de 100 km por hora. Isto significa que em pistas federais é permitido correr 20 km a mais, pois para carros normais a máxima é de 80 km. E para nossa surpresa, em vias expressas a velocidade máxima é igual ao carro normal. Se for esse o caso, os carros que trafegam a velocidades de 80 km por hora ou mais em vias públicas e 100 km por hora em vias expressas não podem ser autuados. Mas as autoridades já têm a solução. Segundo a lei do artigo 41(2) da Lei de Trânsito Rodoviário. Exceções para veículos de emergência, etc. E está escrito: além do disposto no número anterior, o disposto no artigo 22º, não se aplica às viaturas de emergência em caso de repressão a veículos infratores, etc., que violem o disposto no artigo 22º. É meio confuso isso, vou explicar melhor. O artigo 22 da Lei de Trânsito acima, refere-se à velocidade máxima, portanto, veículos de emergência que impõem a velocidade máxima, ou viaturas de polícia que estão em serviços, não há limite de velocidade máxima.
Então, há pouco, quando eu estava dirigindo a 120 km por hora, e a viatura me ultrapassou com sirene e giroflex funcionando, estava perseguindo um infrator, e ele pode pisar fundo. Outra curiosidade, é sobre as viaturas policiais, eles são preparados para correr, ou são carros normais? Fui pesquisar essa também. O carro de patrulha é o veículo operado pela polícia que protege nossa segurança diariamente. É um carro com o qual você não gostaria de pegar carona, e muita gente diz que as viaturas são envenenados, que não são carros normais, então vamos ver qual a verdade. O interessante é que, existe um catálogo de viaturas feito pelas montadoras que são enviados para as repartições públicas. Claro, não está disponível em público, e não é algo que você pode conseguir em uma concessionária, mas no que diz respeito às especificações impressas, para nossa surpresa é que não há nenhuma diferença nos números, se o motor tem as mesmas especificações, por exemplo. Ainda no que diz respeito à velocidade máxima, documentos que podem ser consultados pelo público em geral indicam que é estimada em 180 km por hora, dando a entender que o limitador está ativado. Já ia me esquecendo, os carros japoneses vendidos no Japão têm um limitador interno que não permite que o automóvel ultrapasse os 180 km por hora. No entanto, parece que a bateria e o alternador foram devidamente dimensionados, porque estão equipados com mais equipamentos elétricos do que um veículo normal, como sistema de comunicação, sirene, alto-falante externo e giroflex. A outra diferença é o reforço na porta do porta-malas, que precisa resistir a mais de 10.000 vezes de abre e fecha dentro de 5 anos. A suspensão traseira também é reforçada devido ao peso dos equipamentos de segurança que vai dentro do porta-malas. Uma viatura policial chega a andar 200.000 km em 5 anos. Fora estas viaturas normais de patrulhamento, a polícia japonesa possui uma frota de carros esportes para perseguição em vias expressas. Sobre os modelos dos carros eu já falei no início do vídeo. A polícia japonesa tem costume de divulgar estas aquisições na mídia, para divulgar e inibir os pilotos de rua, ficarem fazendo rachas em vias expressas. E os policiais que vão pilotar estes veículos de alta performance são selecionados e treinados. Epa! A viatura policial está com o giroflex ligado atrás de mim, mas sem sirene. O que eu devo fazer? Na realidade, a viatura policial no Japão, quando está em patrulha, ele liga o giroflex, sem soar a sirene, isto é para indicar que ele está fazendo o patrulhamento na cidade. E o motorista, ao ver as luzes do giroflex, tomam cuidado para não cometerem infração de trânsito. E quais atividades são esperadas dos carros de patrulha? A viatura possui 2 equipamentos, o giroflex e uma sirene. O mesmo vale para ambulâncias e caminhões de bombeiros. Em todo caso, ao conduzir com a luz vermelha acesa e a sirene ligada, é tratado como veículo de emergência, devendo ceder a passagem aos carros que o rodeiam. Em relação às viaturas, há casos em que apenas o giroflex são acesas e sem as sirenes. Embora não seja uma emergência neste momento, é tratado como se estivesse em patrulha, ou indo para atender uma chamada, sem urgência. Neste caso, mesmo as viaturas são obrigados a dirigir de acordo com as leis de trânsito. No entanto, ao perceber uma infração de excesso de velocidade, ele irá rodar na mesma velocidade do veículo infrator, em alta velocidade por um tempo, apenas com giroflex para acompanhar o veículo na mesma velocidade. Uma vez confirmada a infração, a sirene será acionada para reprimir, solicitando o infrator parar o carro pelo alto-falante. De qualquer forma, quando o giroflex estiver aceso, mesmo que a sirene não esteja soando, significa que a polícia está ativa.
Isso se aplica não apenas a carros de patrulha pretos e brancos, mas também a carros de patrulha paisana. São carros normais sem as cores da polícia. O giroflex fica escondido no teto do carro, acionado quando necessário. São chamados carros mascarados, evitando violações. A presença do carro patrulha preto e branco, que é cor única em todo o Japão, chama a atenção de quem está ao seu redor, pelo que também pode ser útil na prevenção do crime. Além disso, se o giroflex estiver acesa, existe a possibilidade de que algo a ser alertado tenha ocorrido. Portanto, uma direção cuidadosa é incentivada e isso faz ter o efeito de prevenir violações de trânsito. As atividades policiais têm como função proteger a vida e a segurança das pessoas e os bens, prevenir, reprimir e investigar crimes, prender suspeitos e fiscalizar o trânsito. Do quadro geral, parece que o papel da fiscalização do trânsito não é apenas reprimir os infratores, mas também garantir a condução segura e tranquila do trânsito. A esse respeito, pode-se dizer que o carro patrulha mascarado é uma existência voltada principalmente para reprimir as violações. Por outro lado, destacam-se as viaturas brancas e pretas, podendo-se dizer que elas mesmas contribuem para a segurança no trânsito. O movimento de pessoas através do automóvel é um ato essencial, que protege seus meios de subsistência, juntamente com alimentos, roupas e moradia. Espero que a polícia promova a realização de um trânsito seguro e tranquilo, não apenas reprimindo os infratores, mas também evitando violações. I can't tell you when it started, all I know is that we set the flame. And I didn't understand it, why you made us give it all away. Now you're telling me you love me, but I haven't heard a word these days. Maybe I'm just wanting more than you could ever give me from this place. I can't tell if, I can't tell if, I can't tell if, I can't tell if you're still good for me. I can't tell if, I can't tell if, I can't tell if you're still good for me. I can't tell if. Veja a viatura, está tudo apagado, então, ele deve estar retornando para a delegacia.